Amém, meus irmãos? Vamos dar continuidade à nossa série sobre perdão, perdoar uns aos outros. Nosso sexto sermão. Quero que você vá agora para 1 Pedro, capítulo 2, do verso 20 ao 23. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 20 ao 23. Vamos ler então, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 20 ao 23. Pois que glória há, se pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com um insulto. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Curva sua cabeça e vamos pedir a graça do Senhor. Deus soberano, aqui mais uma vez estamos, carentes, necessitados. Em primeiro lugar, de reconhecer, Deus, sempre, sempre, que Tu és grande, que Tu és santo, que Tu sempre seja engrandecido, reconhecido, exaltado pelos nossos lábios e com a nossa vida. Que o Teu nome seja santificado, que o Teu reino seja estabelecido, que a Tua vontade seja feita, Senhor. Ó Deus, nos faz sempre, sempre, sempre depender de Ti, Senhor, para tudo. Aquilo que precisamos para nos alimentar, a razão da nossa existência, sempre possa ser entendida que depende e vem das Tuas mãos. Deus, que nós possamos sempre, sempre esperar e confiar na Tua mão poderosa em nos guardar e nos livrar, nos guardar das dificuldades, nos guardar nas dificuldades, nos livrar das tentações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós Te pedimos e Te suplicamos que mais uma vez nessa noite, a Tua palavra que foi lida, de fato ela possa ser entendida e compreendida e aprofundada em nossos corações. Que possamos nos atentar às nossas responsabilidades e ser gratos, Senhor, a Ti, por tamanha oportunidade de estar em uma igreja onde cantamos a Tua obra, onde oramos a Tua palavra, onde lemos a Tua palavra, onde ouvimos a Tua palavra. Sê conosco agora, Senhor, e sempre. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar nesse caminho de santidade. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a pregação dessa noite. Fala aos nossos corações. Dai-me sabedoria no poder do Teu Espírito Santo, para que eu venha falar e ser entendido, da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído. É que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é que eu divido esse texto aqui, tá? Primeira parte, eu vou falar no verso 20, a parte A. Não há glória quando se sofre na justiça. Não há glória quando se sofre na justiça. A parte B é afirmar que há glória quando se sofre na injustiça. Há glória, meus irmãos, quando se sofre na injustiça. Ponto 3 é o verso 21, que vai afirmar que fomos chamados para esse fim. Que fim? Sofrer na injustiça. E por fim, nosso ponto 4, do verso 22 ao 23,
Cristo como exemplo para cada um de nós, como modelo. Então, Cristo como modelo, fomos chamados para esse fim, e tanto a gente pode entender para sofrer as injustiças, como para ter Cristo como modelo, nós somos chamados para esse fim. E, verso 1, parte A, não há glória nenhuma quando se sofre na justiça. Então, entendendo isso, a gente pode resumir aqui que o argumento do escritor aqui, Pedro, está baseado em afirmações, está baseado em certeza, está baseado em um modelo, em um padrão a ser seguido. Então, recapitulando tudo aquilo que eu venho falando aqui desde quando comecei essa série, hoje, o nosso título aí seria Perdão é paciência. Se você olhar para o seu texto aí, a palavra paciência ela aparece 2 vezes aí, ó. Exatamente no verso 20. 2 vezes aparece a palavra paciência aí. E a palavra paciência, ela pode ser entendida, meus irmãos, como sofrimento, como perseverança. E essas 2 palavras, sofrimento e perseverança, que retrata essa palavra paciência, ela já apareceu aqui nos outros textos que a gente falou, como ser longânimo. Longanimidade. Então, eu poderia dar o tema aqui, perdão é ser longânimo. Perdão é sofrer. Perdão é perseverar. Tudo isso faz sentido. Mas só que normalmente a gente entende paciência, como eu posso dizer, em um resumo de uma palavra, passividade. Tenha paciência, espere. Normalmente a gente está sempre associando paciência a isso. Só que essa palavra ela tem essa profundidade, né? Que paciência não é só isso, esperar. Paciência é sofrer. E aí sai dessa ideia de simplesmente uma passividade. Sofrer é perseverar, é ser... Porque essa palavra ela aparece também lá em Tiago, quando vai dizer que a gente tem que ter paciência, aparece a palavra lá paciência várias vezes. Tem um texto que eu apontei para os irmãos aqui. E ela vai aparecer, a tradução lá, paciência, que é exatamente essa palavra relacionada a Jó. E a ideia de paciência também, além de sofrer, além de perseverar, além de ser longânimo, é a ideia de ter estabilidade, é a ideia de tolerância. Então veja como a palavra é rica. E todo esse contexto que eu estou falando aqui para os irmãos é justamente para aquilo que eu quero abordar aqui dentro desses versos que a gente falou. Para o indivíduo, de fato, ele ter um coração aberto para perdoar, ele precisa compreender que o contexto aonde ele vai viver essa aplicabilidade do perdão vai ser um contexto de sofrimento, onde ele tem que perseverar e onde ele tem que estar sempre buscando estabilidade. E essa estabilidade só virá se ele entender que ele precisa ser tolerante. Esse é o ponto. Então, com isso em mente, meus irmãos, vamos começar olhando para a afirmação, são 2 afirmações que ele faz, na parte A e na parte B do verso 21, Pedro faz. Observar que ele vai começar pela parte negativa. Olha o que é que Pedro vai dizer. Por isso que ele começa dizendo que não há glória quando você sofre na justiça, quando você é tolerante na justiça, quando você é perseverante na justiça. Não há glória nenhuma. A palavra glória aí dá a ideia de honra, dá a ideia de valor. Não tem valor nenhum. Olha o que o texto diz para a gente. Ó. Pois que glória há se pecando? E esse pecar aí, ele dá a ideia de que você está ofendendo alguém,
você está magoando alguém, não é? E que esse alguém vai exigir de você retratação, ou seja, que você peça perdão pela aflição que você está fazendo. Olha o que o texto vai dizer. Quando você faz assim, quando você peca assim, o texto é categórico dizer, porque, pois que glória há se pecando e sendo castigado por isso, vocês suportam com paciência. Vocês sofrem as consequências. Vocês toleram a consequência do ato que vocês cometeram. Que vocês perseveram segundo o pecado que vocês cometeram. Que glória há nisso? E qual é o contexto que Pedro está escrevendo isso? Quando a gente olha para o verso 18 e o verso 19, que é o contexto imediato, ele vai especificar aqui a situação. Ele diz assim, ó, servos, sejam, em algumas versões vai dizer submissos. Em outras versões vai dizer submeta. Na minha aqui diz obedeça, né? Ó. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mau. Então, olha o contexto de onde surgiu o verso 20. Ele está dizendo assim, ó, servo. Meus irmãos, a palavra servo, ela aparece várias vezes nos textos bíblicos. Só para você ter uma ideia aqui, ó. Servo, às vezes ela aparece e o nome que está lá é doulos, que dá a ideia de escravo. Às vezes ela aparece, a palavra servo, e aqui está lá no original, é terapon, que dá a ideia de atendente. Aí tem horas que ela aparece e é diácono, que são as mais conhecidas, né? Diácono e doulos. Todas as duas, muitas vezes, são traduzidas como servo. Mas perceba que cada uma tem uma ideia, né? Quando eu digo servo e digo a palavra aqui é diácono, aí você já pensa o quê? Algum indivíduo que tem um ministério diaconal, né? Quando a gente diz assim, a palavra que apareceu aqui é doulos, escravo. Aí você já imagina, escravo, né? Uma pessoa que tem um patrão sobre ele. Quando você escuta a palavra oiketes, o que é que vem à sua cabeça? É a palavra que está aqui. Não é escravo, não é atendente, não é diácono, mas é um servo no sentido doméstico. O que Pedro está falando aqui, e provavelmente por causa dessa palavra, por isso que a gente é obrigado a mostrar essa diferença, meus irmãos, que tem outras palavras que são traduzidas como servo. Essa daqui dá a ideia, por ela estar aqui, ou seja, não ser a doulos, não ser a diácono, ser essa daqui, oiketes, é a ideia de que Pedro está escrevendo para crente, que o seu ofício dentro de um lar é de servo. Então, eu estou dizendo isso para quê? Para que você não confunda, achar que é escravo, escravo, escravo. Normalmente, quando a gente fala escravo, o que vem na mente da gente é o que a gente assiste nas novelas, ou já assistiu nos filmes. Aqui, escravo, muitas das vezes, era tratado como um da família. Um da família. E Pedro está escrevendo isso aqui, meus irmãos, aí é um contexto que os irmãos precisam saber. É porque quando o evangelho começou a ser pregado, não só os, vamos dizer assim, os escravos em si creram, mas também os patrões. E para não ter problema de o empregado, o servo, no caso aqui, doméstico, se sentisse em igual condição com o seu patrão, então Pedro escreve isso aqui. Não é porque o seu patrão é crente agora como você, que você tem que ser desprezível nas funções que ele tem que dar para você. Você tem que ser obediente a ele e caso ele venha a errar, ser injusto com você, ser mal, e a ideia de mal aqui é desonesto, né, sendo ele cristão ou não, você tem que continuar fazendo as suas obrigações.
Isso, alguns comentários vão dizer que foi importantíssimo para que não houvesse uma revolução. Porque o evangelho ele foi perseguido por ser acusado de ser revolucionário. Imagine se de fato as pessoas agissem assim. E aí, o verso 19 vai dizer assim, ó. Porque isto é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? Ser obediente. E ser obediente em que contexto? Em contexto bom, em contexto ruim. O que Pedro está dizendo aqui é o que Jesus já disse em outras palavras, né? Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, entendeu? Se o inimigo quer te perseguir, quer te matar, você não tem que devolver na mesma moeda. Perdoe, considere. É isso aqui o nosso contexto. E aí ele diz que alguém, olha aí, suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. A ideia de consciência aí é atenção, é presença, entendeu? É relacionamento com Deus. Lembre-se de quem é Deus. Lembrar de quem é Deus é quem é Jesus, o que Jesus fez por você. Aí já começa a pincelar aí o quanto Jesus sofreu injustiça. E aí ele vai fechar o argumento trazendo um modelo de Jesus. Como é que ele se comportou quando ele foi injustiçado. E aí entra o nosso texto. Mas presta atenção que antes de começar o nosso texto, no verso 19, ele vai dizer uma palavra, que a gente conhece como pronome, que vai dar a ideia que esse texto é para todo mundo, não é só para servo. Que alguém poderia dizer, não, mas eu não sou servo, eu não trabalho em uma casa, pastor, tendo um patrão sobre mim. Né? E eu também não poderia generalizar e dizer, não, mas o texto aqui, servo, está falando para o seu emprego, você tem seu emprego. Então, as minhas aplicações só deveriam ser relacionadas a quem trabalha e tem um patrão. Mas só que aparece essa palavrinha aqui, esse pronome, alguém, ó. Verso 19, ó. Porque isto é agradável a Deus, que alguém, ele não diz que o servo. Então, a ideia é que o verso 19, ele enraiza o argumento, ele está partindo de um relacionamento entre servo e patrão, não de forma formal, mas informal, dentro de um lar. E aí, quando ele aplica o alguém, aí vem para todos nós. Nós nos relacionamos. E onde há relacionamento, há atrito. Onde há relacionamento, há justiça e injustiça, meus irmãos. Não tem para onde correr. Por isso que falar sobre perdão é essencial em todo momento para a vida da gente, porque o que mais acontece nos nossos relacionamentos é justiça e injustiça. Uma hora a gente é ofendido, uma outra hora a gente ofende. Quando a gente é ofendido, a gente está sendo injustiçado. Quando a gente ofende, a gente está causando injustiça. E assim vice-versa. Então a gente precisa entender a importância de perdoar. E sendo cristão, a responsabilidade é ainda maior. Por isso que entra o nosso verso 20, que diz: que glória vai haver? Se você peca, é castigado por isso, tem a retaliação, e você suporta com paciência. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, você errou, o mínimo que você tem que fazer realmente é se retratar, pedir perdão. E não ache que essa atitude todos têm que bater palma e lhe honrar. Ele dizer, olhe como ele é mais que obrigação. Agora, nesses dias agora, né, um deputado aí que foi lá para a Ucrânia, andou falando besteira lá, entendeu? E ofendeu meio mundo. Ou melhor dizendo, ofendeu o mundo todo. Quem é mulher está ofendida. E quem é cidadão está ofendido. O que é que ele está fazendo? Lá tem um monte de vídeo dele aí pedindo perdão, pedindo desculpa pela injustiça que ele causou. E está sofrendo as retaliações pelo pecado dele de ofender. Mas alguém está louvando ele por isso? E se houvesse alguém que estivesse louvando, ele ia dizer, você está errado. Não há honra nenhuma em fazer isso. É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. Então a ênfase aqui desse texto aqui vai ser justamente o contrário. Para aquele que foi ofendido, o que é que ele tem que fazer? Diferente de esperar a honra.
ou alguma coisa do tipo. Por isso ele diz isso. Que glória há se você pecando e sendo castigado, recebendo, né, a justa punição. Vou dar um tempinho aí para os irmãos fechar. Muito quente, né, irmãos? Chovendo no Ceará. Então vamos voltar aqui, irmãos. Então, pelo verso 19, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui não deixa Deus assim. Poxa vida, fulano está sendo paciente, perseverante, tolerante, depois que ele errou, ele tá suportando, né, aquilo que é necessário. Isso não causa nada em Deus. Mas o texto vai continuar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o verso 9 diz assim, porque é isto que agrada a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, e não justamente. Por isso que eu estou dizendo isso. Entendeu? O que é que agrada a Deus? É quando você suporta, que é a segunda parte do versículo, a parte B, do versículo 20. O verso 9 está dizendo que Deus não se alegra, não, quando você está fazendo o que deveria fazer mesmo. Está aí, né, o texto dizendo. Verso 9, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando, sendo castigado por isso, vocês suportam com paciência? Se, aí vem o nosso ponto 2, aí a glória sim, aí Deus se agrada, Deus se alegra, aí Deus é motivo de sermos honrados. Por isso que o evangelho é totalmente contra o sistema do mundo. Porque daqui a pouco você vai ouvir alguém dando honras a esse indivíduo. Não, ele se arrependeu, ele fez isso, ele fez aquilo outro, vai colocar um monte de obra associada. Mas o texto está dizendo para nós, é mais do que obrigação, não deve ser honrado por isso. Mas quem deve ser honrado? Aí o texto vai dizer, ó, que quem é que deve receber glória? Aí ele vai dizer aqui, ó, se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, ou seja, com estabilidade, com tolerância, bravamente, aguenta, suporta. Paciência é tudo isso. É a palavra que aparece para Jó, entendeu? Jó sofreu injustamente. Mas essa palavra associada a ele está dizendo isso aqui. Ele teve estabilidade, ele teve tolerância, permanência, ele aguentou bravamente, não murmurou, não praguejou, não se vitimizou. Aí o texto está dizendo para nós aqui, você pode colocar em letras garrafais, isto é agradável a Deus. A palavra agradável aí, meus irmãos, é a palavra charis, graça. Graça. E olha que interessante. A definição dessa palavra graça. Não sei se eu coloquei aqui. Mas é aquela ideia. Está aqui, eu coloquei. Aquilo que dá alegria, deleite, prazer a Deus. É uma das definições da palavra charis, que é graça, que aqui foi traduzida como Deus fica, né? Agrada a Deus. Mas a que eu acho mais assim apropriada para esse texto aqui é a que diz, que eu já citei ela aqui em outro momento, em outro contexto. É assim, aqui diz assim: da bondade, da misericórdia pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas, volta-se para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição, e desperta aos exercícios das virtudes cristãs. Ou seja, a condição
espiritual de alguém que está sendo governada para Deus. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando a pessoa sofre uma injustiça e ela tem paciência, ela tolera, ela tem estabilidade, ela persevera, ela aguenta bravamente, tudo isso está acontecendo porque ela tem consciência de Deus e Deus está agindo na vida dela, não é mérito dela. É o Espírito Santo de Deus o fazendo suportar. É aquela história, meus irmãos. Deus não nos livra da situação, mas na situação. É Deus dizendo para mim e para você, quando eu digo que você pode sofrer injustiça e mesmo assim você suportar aquela pessoa que está fazendo isso com você, e no caso aqui do exemplo, seria o patrão que está sendo injusto com ele, o Senhor está dizendo, eu vou lhe dar capacidade para você fazer. Poxa, a gente acredita no poder de Deus para curar cego. A gente acredita no poder de Deus para ressuscitar morto depois de 3 dias. A gente acredita no poder de Deus, meus irmãos, para ter criado tudo isso aqui. E a gente não quer acreditar no poder de Deus de nos dar essa graça que agrada a Ele, de nos fazer suportar as tribulações, as injustiças que vêm sobre nós. Por que não, meus irmãos? Alguém magoou você? Alguém ofendeu você? Essa pessoa não quer pedir perdão, ela continua fazendo injustiça com você. Isso não te dá o direito de ser injusta com ela, porque um erro não justifica o outro. O seu papel como cristão é suportar, é ter paciência. Então, meus irmãos, paciência não é só, ou melhor dizendo, perdão não é só uma ordem, não é só uma conduta, não é só um dever, não é só uma responsabilidade, não é só amor. É paciência, é perseverança, é tolerância, é estabilidade. É isso. Olha o que o texto está dizendo. Suportam com paciência. Isto é agradável a Deus. Aí ele vem, depois dessas 2 afirmações, ele vem com a certeza que eu e você precisamos guardar isso aqui. Ninguém aqui mais está por inocente. Olha o que é que esse texto vai afirmar aqui. A certeza. Olha o que é que o verso 21 vai dizer. Porque para isto mesmo, vocês foram chamados. Chamados. Os irmãos que estavam comigo no final de semana vão lembrar disso aqui. A palavra chamado aqui, meus irmãos, dá a ideia de salvação. A palavra chamado, às vezes, ela é intercambiável com a palavra vocação. Normalmente, a palavra vocação ela é entendida para algum ministério. Ah, sou vocacionado a ser pastor, sou vocacionado a ser presbítero, diácono. Só que a palavra vocação, ela tem a mesma raiz da palavra chamado. Então, é a ideia lá de 1 Timóteo, né, quando Paulo escreve para ele, não tenha vergonha do evangelho e tal, e ele vai dizer, você foi chamado e foi vocacionado. Chamado pode ser traduzido por chamamento. Então, presta bem atenção que eu vou dizer aqui, ó. Presta bem atenção que eu vou dizer aqui, ó. O texto está dizendo para nós o seguinte, eu vou ler literalmente, depois eu vou traduzir para vocês aqui. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Ele está dizendo assim, ó, chamado e vocacionado. Ele está dizendo assim, ó, vocês foram salvos para isso. Para isso o quê? Para ser injustiçado. Você já tinha ouvido isso? A gente escuta isso, né? Nós fomos salvos para ir para as mansões celestiais, para estar com o Senhor. Tá certo. Foi. Nós fomos salvos dos nossos delitos e pecados. Beleza, também tá certo. Nós fomos salvos da prisão do pecado, das correntes do pecado, da escuridão, das trevas. Tá tudo certo. A Bíblia diz isso. Mas a Bíblia também está dizendo para a gente aqui que a gente foi salvo para sofrer injustiça, meus irmãos. O caminho da santificação, o caminho para chegar na eternidade para com Cristo, vai ser um caminho traçado por injustiça.
E isso é totalmente o contrário do que muitos estão ensinando aí. Vem para o reino de Jesus e tudo vai ficar maravilha. Ele está querendo dizer o quê? Que você não vai sofrer injustiça. E se caso você sofra alguma injustiça, Deus é grande, vai pisar na cabeça, vai fazer as coisas acontecer. Você não vai sentir nada. Conversa. Você vai sofrer. Você vai precisar exercer perseverança nesse sofrimento. Você vai precisar exercer tolerância para não se tornar como aquele que está fazendo isso com você. É isso que o texto está dizendo. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Foram chamados para sofrer injustiça. Foram chamados, vocacionados para isso. Há um tempo atrás, muitos anos atrás, eu preguei aqui um sermão que dizia: a nossa caminhada até o novo céus e nova terra sempre será jardim e deserto, jardim e deserto, jardim e deserto. E é isso mesmo. Você já passou, eu vou ser bem bondoso aqui, você já passou uma semana sem ser injustiçado? Já? Já não, né? Não passa nem um dia. Às vezes nem uma hora. Lá em casa eu sempre acho que eu sou injustiçado, irmãos. Ué. Então por que a gente quer acreditar que a nossa vida cristã, a gente não vai sofrer injustiça? A gente vai sofrer injustiça, por isso que está aqui. E é exatamente isso que a gente vai para o nosso último ponto. Que ele vai colocar o exemplo, o modelo para a gente. E ele coloca o modelo quem? Tinha que ser Cristo mesmo. No verso 21 ele já introduz isso. Ó. Ele vai dizer assim, ó. A parte B do verso 21. Pois também Cristo, parece que palavrinha aí? Sofreu. E ele não disse que nós fomos chamados para isso? Por que ele está dizendo que fomos chamados para isso? Porque ele sofreu isso. Um mundo caído, você espera o quê? Um mundo que crucificou e matou Jesus. E depois matou todos os seus discípulos. Você quer o quê? Por isso que quando eu vejo igreja, pastor que representa igreja, recebendo homenagem do Estado, recebendo chave do Estado, aqueles louvores, aqueles louros, tem alguma coisa errada, meu irmão? Nós estamos aqui para sofrer injustiça mesmo, porque a gente vai confrontar pecado. João Batista perdeu a cabeça, porque ele confrontou simplesmente aquilo que parece tão comum hoje para nós aqui, né? Para as pessoas, o adultério. Ele diz: pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo. A palavra exemplo aí, ela dá a ideia de copiar o alfabeto. É literalmente isso, copiar o alfabeto. Aí você aplica aqui para nós, o nosso alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H. No meu tempo de escola, não sei se hoje ainda é assim. Eu não tenho mais filho pequenininho no colégio, né? Os irmãos aí que vão começar devem saber se ainda existe assim. Na minha época, quando estava aprendendo o beabá, tinha o caderno que a gente tinha comprado de caligrafia, que era cheio de risquinha. Aí tinha as letras do alfabeto e a gente tinha que olhar para a letra e fazer igualzinho. Ainda é assim, pessoal? Igualzinho assim. Você tinha que olhar para a letra lá e sair o A, minúsculo, depois o maiúsculo. Aí a mãe da gente olhava, sim, você parece que está com mal de Parkinson, né? Você tremia todinho para fazer o negócio, né? Aí, não, agora tá o quê? Tá igualzinho, né? Quando a gente fazia, beleza, tanto igualzinho a forma, como, né, bem retilíneo. Não, tá, mas tá lá o exemplozinho para a gente copiar. Pronto. A base de raciocínio, de argumento aqui de Pedro é essa. Falando para aquelas pessoas, olha, agora eu vou mostrar para vocês um modelo que vocês têm que copiar bem direitinho. Arrisca, para ser igualzinho, para olhar para ele e olhar para você, ter a mesma coisa. As pessoas querem copiar Jesus no milagre. A mão de Deus está aqui, no milagre. Eu quero ver você copiar Jesus, é na hora que você está sendo injustiçado. É na hora que você está fazendo o que é certo. E estão lhe tecendo
o porrete. Não estão valorizando o que você está fazendo. Hã? Aí, ó, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer esse exemplo. Então imagina isso que eu vou falar agora sendo as letras que você tem que desenhar. Igualzinho. Ele vai dizer assim, ó. Ele não cometeu pecado. Preste bem atenção. Ó. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaça. Olha que interessante. Jesus o perfeito. Ora, como é que começou aqui? Ele não cometeu pecado. Tem alguém aqui entre nós que não cometa pecado? Não, irmãos. Todo mundo aqui peca. Agora, presta atenção. Se Jesus, que não cometeu pecado, foi injustiçado, quanto mais eu e você. Quanto mais eu e você vivendo num mundo cheio de pecado. A injustiça vai vir, não tem como, por mais que a gente seja justo. Vai vir. E aí ele coloca Jesus. O que foi que Jesus fez? Quando ultrajava, o que é que ele fazia? Ele insultava? Tu vai ver. Não sabe quem está mexendo. Tu sabe quem eu sou? Não é assim que a gente quer se defender quando está sendo injustiçado? Tu sabe quem eu sou? Hein? Tu sabe de quem eu sou filho? Normalmente, quando a gente é ultrajado, a gente quer insultar as pessoas trazendo peso de autoridade. Tu sabe quem está falando? Quer intimidar. Jesus fez isso? O texto está dizendo que não. Quando ele foi insultado, ele não revidou com insulta. E tudo aqui que Pedro está colocando, a partir do verso 21 até o final do verso 25, é Isaías 53. Está trazendo a Bíblia para eles. Aquilo que foi profetizado de Cristo, que eles viram que Cristo cumpriu. Detalhadamente. Ou seja, Cristo foi chamado, foi convocado para sofrer. Nós não, é? Ele diz, ó. Insultaram ele, ele não insultou. Quando maltrataram ele, a gente viu aqui quando estava pregando sobre os sinais da volta de Cristo e tal, falamos da morte dele, da ressurreição, que ele voltaria, e tudo que aconteceu nesse inteirinho, né? Foi cuspido, esbofeteado, foi ridicularizado, maltratado. Maltratar aí é colocar a pessoa em uma situação de mal-estar, sabe? Uma situação ruim de se viver. Né? Então tente imaginar aí as pessoas que estão na guerra lá, a situação que eles estão vivendo ali, uma situação ruim, é mais ou menos isso. Né? E a tendência da gente é reagir a isso. Aí o texto está dizendo aqui que quando maltratavam ele e ameaçava, ele não ameaçava. Ele não dizia palavras tipo assim, olhe, vai acontecer isso com você. Né? Juntando as duas coisas, sabe quem eu sou? Sabe quem é meu pai? Sabe não, né? Pois aguarde. Quando ele vier, ele vai fazer isso com você. Ele vai retribuir tudo isso que vocês estão fazendo comigo. Jesus, ó. Aí presta atenção, o que Pedro está falando que Jesus fez aqui, naquela época e hoje mais ainda, que é silêncio total, não é? Jesus aqui, ele está dizendo que não dizia nada, não falava nada, sofria a injustiça. Silêncio. No mundo aí, silêncio é visto como covardia. Pode ser covarde, reage. Deixa de ser imbecil. Deixa de ser banana. Deixa de ser babaca. Vai deixar isso acontecer? As pessoas ficam impulsionando. Aí parece isso. Mas na perspectiva bíblica, isso é aquilo que nós estamos estudando na quarta-feira. Isso é maturidade espiritual. Isso é enxergar além do que se vê, do que se sente. Isso é enxergar no âmbito global. Não resumir a vida cristã simplesmente na sua vida, no seu contexto. Nós somos um grão de areia no propósito do Senhor.
E cabe a nós entender a semelhança de Cristo quando veio. Ele não arredou o pé 1 milímetro, 1 centímetro de tudo aquilo que o Pai tinha propósito para ele. Ele obedeceu e foi fiel até a morte. Sendo maltratado, não ameaçava. Sendo caluniado, não retruncava. Suportava as ofensas, as injúrias, com muita paciência. Não é à toa que as palavras análogas à paciência, elas sempre vão trazer essa ideia de suportar, de tolerar, de perseverar, de ter estabilidade. Quando estava tendo a confusão lá na igreja de Corinto, por causa dos dons, e uns estavam ofendidos, uns ofendendo aos outros, uns se sentindo preteridos por outros, isso causando uma celeuma. Aí vem lá Paulo escrevendo e taca lá, 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo suporta. A palavra lá suporta é paciência. Tudo tolera. Sofre a injustiça. Mas por que tudo isso? Por que tudo isso? Ele vai dizer no final. Não fique achando que as pessoas que injuriaram Jesus, que maltrataram Jesus, que fizeram injustiça com Jesus vão ficar impunes. Não vão. Porque Jesus, na sua vida, ele aplicou isso para que a gente aplique a nossa. Nós, assim como a lei humana diz que nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Quando um ladrão, alguma pessoa faz alguma coisa que quebra a lei humana, o que a gente tem que fazer? Ligar para a polícia, fazer todo o procedimento. A gente não pode ir lá e fazer a coisa. No reino espiritual, do mesmo jeito. Olha como é que termina. Ó. Vou ler o verso 23 todo. Ó. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas se entregava àquele que julga retamente. Hã? O que é que ele está querendo dizer? Pedro está dizendo assim, ó, Jesus viveu exatamente aquilo que o Pai disse, ó, você vai lá, você vai morrer por eles. E nesse caminho da morte, você vai ser injustiçado. Não reaja. Não tome nenhuma atitude. Não se vingue. Não retalhe ninguém. Deixa com o papai. Na hora certa. No momento certo. Eu vingarei. É isso. Lembra quando Jesus estava lá diante de Pilatos? Como é aí? Quem tu é? Reconhece logo aí. Tu é isso mesmo que estão dizendo? Tal e tal. Tu sabe que eu tenho um poder aqui para te liberar aqui. Aí o que é que Jesus diz? Ei, nenhum poder te foi dado se não, meu pai não tivesse dado a ti. Hoje tu está nessa situação de me julgar e de me condenar. Mas vai chegar a hora que o negócio vai inverter. Eu vou entregar ao Pai. Entendeu? Olhe o finalzinho. Se entregava àquele que julga retamente. Isso aqui parece com o que está escrito em Romanos, capítulo 12, do verso 19 a 21, que diz assim, ó. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, aumentarás brasa viva sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui você pode parafrasear com a injustiça. Esse inimigo aqui pode ser teu patrão. De repente, pode ser o teu marido, a tua mulher, o teu filho. Pode ser o teu pastor, pode ser a ovelha com o pastor. E a gente tem que dizer assim, ó, eu vou suportar a injustiça. Mas lembre-se dos outros sermões. Tem que exortar a pessoa, mas não com um sentimento de vingança, de querer ver
a consequência na vida daquela pessoa porque ela errou com você. Prega o arrependimento. Para que a mão de Deus, esse Deus que diz aqui, ó, que ele retribuirá, como diz lá em Hebreus, que é um Deus de fogo consumidor. Então lembre-se disso, irmãos. Não esqueça disso. Você foi chamado para sofrer. Aí vai ter as alegrias, as bonanças, vai ter isso. Mas não tire o sofrimento, que é isso que muitas pregações de muitos pastores têm dito. Não querem falar de sofrimento como se o sofrimento não existisse. Olha, tem um texto só que já diz que vai ter. No mundo tereis aflições. No mundo vocês vão ter sofrimento. Sofrimento é injustiça. É tudo aquilo que ofende a gente. Mas o nosso modelo, o nosso exemplo a copiar é Cristo. Que com paciência, e de uma vez por todas, entenda, paciência, estabilidade, tolerância, perseverança, aguentar bravamente, sofrer, tem que ser um atributo na sua vida, tem que ser uma virtude na sua vida cristã. E eu encerro dizendo algumas coisas para os irmãos em tudo que eu já apliquei aqui. De fato, tudo que Jesus fez, que está registrado, né, nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, é exemplo para nós. Se existiu uma pessoa no mundo mais injustiçada que Jesus, me diga, não existiu. E se nós temos o Espírito que é o próprio Cristo em nós, nós não temos desculpa. Devemos fugir do próprio mau exemplo de Pedro. Pedro, quando se sentiu injustiçado e ameaçado, foi o que ele fez? Puxou da sua espada e cortou a orelha. Fez justiça com as próprias mãos. E o Senhor respondeu para ele o quê? Pai, se eu quisesse, só mandava, papai, manda aí uns anjozinhos aí, pouquinho, não mande muito não. Vai resolver essa parada aqui? Calma, pai, não é assim não. A Jesus, por misericórdia, o que ele faz? Cura lá o indivíduo. Então, meus irmãos, que hoje à noite você saia daqui, diga, Senhor, eu quero tomar posse desse poder. Que poder? Para curar? Não, para ter paciência. Eu quero ter paciência. E eu encerro dizendo que essas nossas obras de paciência, que é a tolerância, perseverança, é a estabilidade, isso não nos traz salvação. Isso prova que nós fomos salvos. O exemplo de Cristo, aqui no nosso texto, não é para fazer a gente ter certeza de que vamos ser salvos. Pelo contrário, é para nos fazer ter certeza que nós já fomos salvos. A maior certeza que a gente deve sempre buscar a nossa salvação, né, alguma coisa que a gente vive no sobrenatural, não. São as vitórias nas coisas simples. E eu estou dizendo simples, não dizendo que não é, não estou dizendo que é fácil de se viver. Simples porque ela está aqui toda hora, no caso, a injustiça. Como eu disse anteriormente, todos os dias nós nos sentimos injustiçados. E qual é o remédio para a injustiça? É a paciência. Então, perdoar, meus irmãos, é sofrer. Perdoar é perseverar. Perdoar é ser tolerante. Perdoar é viver uma vida de estabilidade, independente das circunstâncias. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver o que Ele tem nos pedido a viver. Ninguém aqui nessa noite sai inocente mais. Se alguém tem te ofendido, se alguém tem te injuriado, te injustiçado, o que você tem que fazer é suportar. E suportar exortando esse irmão ao arrependimento. E caso ele não se arrependa e vá até o final da sua vida, à volta de Jesus, lhe fazendo injustiça,
seja ele seu marido, seja ele seu pai, sua mãe, seu irmão, seu patrão, seja quem for, no final, ele vai prestar conta com Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse tempo, por esse momento. Que a tua palavra, de fato, ecoe nos corações de hoje, de todos que aqui estão, que saiam e sejam incomodados por ela durante toda a semana que eu te peço. E nos traz aqui, Senhor, com alegria e gratidão na quarta-feira, para que possamos crescer na graça, aprendendo da tua palavra, o quanto nós necessitamos ser maduros, para que assim possamos ter paciência com aqueles que nos causam mal. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.